voz que vem do coração, que te chama a servir de apoio ao seu irmão, em busca da transformação, achar dentro de nós o caminho de Damasco, e nos leva a repetir: Senhor, que queres que eu faça? Há em cada coração uma força que conduz, uma estrela a brilhar que nos convida a trabalhar. Há em cada coração uma força que conduz, uma estrela a brilhar que nos convida a trabalhar. E o momento é agora, pois a vida passa depressa. Se desprenda da matéria em favor daqueles que te esperam. O mendigo sem agasalho, o pobre sem alimento, um irmão sem esclarecimento, esperando de ti um alento. E no fim da jornada vais lembrar de Paulo, sábio de Tarso, que na vida sua não mais viveu para servir de instrumento de Deus, que da vida sua não mais viveu para servir de instrumento de Deus. Há em cada coração uma força que conduz, uma estrela a brilhar que nos convida a trabalhar. Há em cada coração uma força que conduz, uma estrela a brilhar que nos convida a trabalhar. Olá, amigas, olá, amigos, aqui do Centro Espírita André Luiz, de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 26ª Semana de Kardec. Há 27 anos nós realizamos a Semana de Kardec, com exceção de um ano, nós realizamos 26 anos assim consecutivamente, não para homenagear Kardec, porque, como diz Emmanuel no livro Paulo Estevão, esses espíritos evoluídos não precisam das nossas mesquinhas homenagens, né? Então, nós vamos aqui relembrar, valorizar o trabalho dele. Então, é muito mais homenagear nós mesmos, né, que somos espíritos. Nós precisamos dessas homenagens aí. Mas é isso, é a gente lembrar da doutrina espírita. E hoje, como nós vamos falar mais profundamente com o nosso irmão, o Dr. Severino Celestino, que vai nos trazer um estudo mais profundo, vai ser muito rico, temos certeza disso. Eu queria dar só um aviso, rapidamente, que a nossa casa, André Luiz, ela está recebendo as doações para as cestas básicas dos nossos carentes. A pandemia caiu muito as doações e as cestas básicas estão indo incompletas para os nossos amigos, nossos irmãozinhos que estão precisando. Então, quem quiser fazer sua doação, é só levar e deixar lá na entrada da nossa casa. Nós vamos, então, iniciar fazendo uma prece, levando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo. Pedir, Senhor, que possamos, nesse momento, receber dos bons amigos espirituais as intuições, as orientações, para que possamos captar a mensagem
o máximo possível. Possamos dilatar ainda mais as nossas mentes, os nossos pensamentos. E os bons amigos espirituais intuam nosso irmão Severino, que será o portador do ensinamento dessa noite. Fique conosco, nos proteja e nos ampare durante todo o nosso trabalho. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos hoje recebendo aqui com muito carinho nosso irmão, amigo de caminhada, professor Severino Celestino, né? E ele é professor na Universidade de Odontologia e também é professor e pesquisador do judaísmo, do cristianismo primitivo. Ele também é presidente do Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano, em João Pessoa, onde eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, estive lá. E também ele é escritor de várias obras. Entre elas, nós podemos citar aqui as que eu tenho aqui em casa, né? Bereshit, Comunidade do Caminho, analisando as traduções bíblicas, e o último, que está sendo lançado ainda, né? É o Jesus, o Messias das Nações. Essas obras muito ricas, e outras também, tem várias outras também, essas que a gente tem conhecimento, conhece, sabe que faz parte da nossa material de pesquisa, do nosso trabalho. Também nós podemos assisti-lo no canal do YouTube, o canal que tem as iniciais NEEBS, N-E-E-B-S, né? Que é a sigla de Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano. Também na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Então, nós estamos bem servidos, né? Qualquer um desses canais nós podemos encontrá-lo ali, os ensinamentos do nosso irmão Severino Celestino. Severino, então, eu gostaria de fazer suas palavras iniciais, suas palavras aqui para a nossa casa, Centro Espírita André Luiz. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos que nos assistirão nessa noite de ensino. Para mim, muita honra pelo convite do Zé Luiz para participar dos trabalhos do Núcleo do Espírita André Luiz, nesse mês de abril, quando nós comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos. Eu queria agradecer ao Zé Luiz a oportunidade que ele me dá, poder colaborar em alguma coisa para a grande mensagem, para o amor do Cristo por todos nós, através do envio de mensageiros e de revelações, que todas têm o objetivo de nos mostrar o caminho e de nos libertar. Pois é, nós estamos falando aqui em nome do nosso presidente da casa, seu Antônio Vilela, que Severino, ele completa agora, no meio do ano, 100 anos de existência. Nossa. E é o fundador da nossa casa e de vários centros aqui em Brasília, inclusive da FEDEF, e também tem um trabalho muito grande que ele deixou no Rio de Janeiro. Ele veio para cá em 1959, na verdade, e fundou o André Luiz, a casa mais antiga do Distrito Federal, fundada por ele no ano de 1960. Um abraço que eu deixo para o senhor também aqui. Então, nós passamos para o senhor a palavra. Queremos aprender um pouquinho com o senhor. Pocão. Obrigado, querido. Um pouquinho está ótimo. Qualquer motivo ou qualquer instrumento que eu possa ser de trazer essa mensagem libertadora do Cristo para nós, eu me sentirei muito honrado e muito feliz. Eu queria lembrar o nosso tema de hoje, que é Kardec e o ensino moral de Jesus. Ótimo. Nós vamos nos focar nas duas, vamos dizer assim, nos dois personagens, ou nas duas luzes espirituais mais importantes. A primeira, Jesus, e a segunda, Kardec. Porque todos conhecem, através das revelações dos Espíritos, da nossa doutrina, que Jesus é o governador do nosso planeta. Todos nós sabemos, através do grande médium de Jesus, que foi João o Evangelista, que Jesus declara no capítulo 17, versículo 5 do Evangelho de João, que ele recebeu de Deus a responsabilidade de zelar, governar, elevar, esclarecer o nosso planeta com luzes, com informações e com ações e atitudes
para que nós pudéssemos trabalhar junto com ele, coparticipando da elevação deste planeta de categoria de expiação e provas para um planeta de regeneração. Nós somos convidados pelo Cristo para isso. E na nossa obra, Jesus, o Messias das Nações, que foi uma obra que serviu de base para meu pós-doutorado em Ciência das Religiões, eu descobri coisas riquíssimas acerca de Jesus. Eu conhecia Jesus na sua misericórdia e no seu amor, mas eu ainda não conhecia a dimensão do amor do Cristo, não só para nós, pobres, dependentes dele, na condição de espíritos encarnados, com o objetivo de reparar, expiar e evoluir através de seus ensinamentos. E eu via muito as coisas, como eu vim da Igreja Católica, eu sou egrégio do catolicismo, mas graças a Deus, há 43 anos, sem nenhuma censura ao catolicismo, mas dizendo que eu, conhecendo o Espiritismo, há 43 anos, eu comecei a ver novas dimensões, novas oportunidades. E com essas novas oportunidades, como Jesus diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu fui descobrindo coisas fantásticas acerca de Jesus, lendo obras como A Caminho da Luz, do Emmanuel, que traz assim um resumo riquíssimo de toda a trajetória do Cristo, desde o momento que ele ainda se encontrava no mundo espiritual, no mundo da vida, como diz os cabalistas, na Sefirá do livro da criação, aonde Jesus, a luz dele se confundia com a luz de Deus, e ali ele se desliga dessa condição espiritual, por isso que ele diz, eu e o Pai somos um, e vem ao nosso planeta. Ele prepara um projeto de realização libertadora, escolhendo uma pleiade de espíritos, não aqueles que Emmanuel fala em A Caminho da Luz, mas outros espíritos que nós conhecemos através da história, e foram as espécies de sacerdotes das religiões primitivas, depois sacerdotes e reveladores das religiões mesopotâmicas, entre os babilônios, assírios, especificamente entre os sumérios, e depois ele vem com a religião sacerdotal, através do princípio da mediunidade, que foi o próprio Jesus que colocou essa semente em todas as civilizações do planeta. Então, a partir dos egípcios, nós começamos a conhecer a quebra ou a nova luz que surgiu, anulando ou deixando para trás a idolatria, o politeísmo, em prol do monoteísmo libertador. E tudo isso teve, na sua condição, Jesus, eu não diria por trás, mas coordenando tudo isso com muito amor e mostrando para nós que ele criou uma equipe espiritual e uma equipe material. A gente, quando vê Jesus escolher os discípulos, a gente diz, olha como Jesus foi magnífico, ele escolheu 12 pessoas e ali ele iniciou o seu projeto. Não. O projeto de Jesus é muito anterior à escolha dos discípulos. O projeto de Jesus começa com aqueles primeiros seres que ele enviou ao planeta Terra antes dos capelinos, aqueles que ainda não tinham noção absolutamente, viviam da caça e da pesca, não tinham nem noção de agricultura, não tinha, que essa noção surge depois, entre o rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, mas antes disso, o homem ainda era da caverna, vivia da caça e da pesca, não tinha aquele sentimento de pureza, de responsabilidade com a família, não tinha nada. Mas Jesus vem lançando essa semente através da história, e depois que ele lançou todo esse projeto de noções da imortalidade da alma com os sumérios, de onde sai o maior vulto monoteísta da humanidade. A gente nem analisa muitas vezes isso, meu caro Zé Luiz, mas você vai observar que na Mesopotâmia, que foram os primeiros povos que se reuniram em clãs, em grupos, em torno das águas, criaram comunidades, foram criando reinados e tudo mais, mas 2 reinos eram belicosos, eram reinos conquistadores materiais, que foram os babilônios e os assírios. Mas teve um reino que deriva
É o terceiro reino entre os babilônicos, que eram os sumérios, dali saiu a escrita, dali saiu a noção de imortalidade da alma, com a epopeia de Gilgamesh, que foi quem precedeu a Arca de Noé, porque a história é muito semelhante, mostrando que houve uma intuição ou uma ação espiritual do Cristo em todas essas civilizações, para que eles ficassem no ponto de receber os capelinos. Então, quando os capelinos chegam, esse grupo vem trazer conhecimento, vem trazer cultura, mas eles não tinham ética. Eles vieram exatamente porque eles evoluíram muito em tecnologia, muito em conhecimento, mas faltava ética e moral. Então, eles vieram ser os nossos professores de culturas e de ética, entre os mesopotâmios, sobretudo os sumérios, que foram os precursores, e depois os egípcios. Mas entre os precursores sumérios e os egípcios, do meio, engraçado, do meio dos sumérios, surge a família de Abraão. Foi de lá que surgiu Abraão, do meio dos sumérios. Aqueles que tinham uma ligação mais espiritual, foram os sumérios que buscaram a imortalidade da alma, foram os primeiros a buscarem uma sobrevivência do espírito, que foi muito potencializada entre os egípcios. E Jesus, no meio de tudo isso, ele concita um grupo conhecidíssimo nosso. Abraão e toda a sua descendência, Isaac, Jacó, depois Moisés, depois os profetas, e aí surge, consequência desse primeiro grupo escolhido pelo Cristo, o monoteísmo, as raízes do monoteísmo, e a revelação do código de ética, justiça e moral que o mundo precisava, quando Moisés recebe das mãos dos emissários do Cristo no Sinai aquilo que a gente conhece como 10 mandamentos. Veja que é um projeto progressivo, lento, evolutivo, baseado exatamente na lei do progresso, que vem ser identificado muito mais na frente. Mas esse projeto, quando chega como consequência do que Moisés trouxe, que não era um código de religião, Jesus não deixou nenhum código de religião e nenhuma religião. Ele sempre trabalhou com a reforma humana, com a melhoria do ser humano, com a universalidade do amor, da compreensão e do entendimento. Esse era o verdadeiro projeto de Jesus. Então, quando chega os 10 mandamentos, a civilização que o recebeu não entendeu como deveria entender a mensagem de justiça, que depois veio com o entendimento já pré-cristão, já ali por volta do ano 100, 150, 200 antes de Jesus, já surgiram os primeiros sábios talmúdicos que começaram a identificar a necessidade de alguns que diziam que o mundo se suporta sobre três pilares: a justiça, a verdade e o amor. Diziam ele que onde tem justiça tem verdade, e onde tem verdade tem amor. Então chega, no meio dessas informações, os homens, ainda devido ao seu atraso moral, compreenderam muito bem. Então Jesus resolve ele mesmo vir, porque ele escolhe todos os seus espíritos que iriam colaborar na sua tarefa, e ele declara no seu evangelho que os sábios e os doutos não entenderiam a mensagem dele, mas aqueles que eram considerados analfabetos, incultos, simples, sem valor e até passando preconceitos por exclusão, por analfabetismo, ele escolheu para ser o grupo para implantar a moral evangélica entre nós. 12 homens, nenhum doutor, nenhum formado, mas todos preparados por Jesus, a ponto de se criar aquele provérbio que diz que Jesus não escolheu os capacitados, mas ele capacitou os escolhidos, de uma forma que todos resolveram, executaram a sua missão com magnanismo de realização. Nenhum dos escolhidos dele faliu, nem Judas. Todos culpam Judas, mas Judas fez o trabalho mais difícil do Cristo, a ponto de Jesus dizer para ele: tu durante séculos serás incompreendido, mas depois, no fim, vencerás.
porque ele foi aquele que sofreu a maior decepção por ele não ter entendido a altura, a mensagem, a escolha do Cristo, que ele acabou não suportando. E por isso que Jesus foi confortá-lo, como disse o próprio Pedro, nos umbrais, depois que ele cometeu o desatino de tirar a própria vida por não suportar a mal compreensão que ele teve da escolha do Cristo. Quando esse grupo estava formado à luz do Evangelho, Jesus começou a mostrar o caminho, como diz João, a verdadeira vida na Galileia, através do seu ministério riquíssimo, o melhor, o maior, o mais perfeito, o mais ilustre ministério de Jesus. Aí a minha forma de analisar como teólogo foi o seu ministério na Galileia, onde ele foi viver entre os deserdados, os excluídos, aqueles que eram tidos como pagãos. Galileia chamava Galileia dos gentios, tem uma palavra grega que significa pagão. Eles não tinham valor, porque eles faziam fronteiras com a Síria, com Tiro, com Sidom, com aquela região norte. Então eles tinham um lado vulnerável, e por isso dizia que eles se corrompiam, porque se misturavam com os pagãos. E aí Jesus escolheu começar ali, purificando leprosos, desobsediando os obsediados daquela época, ressuscitando pessoas que pareciam já não estar mais do lado de cá, mostrando sua misericórdia e o seu amor. E ali Jesus, naturalmente, ele vai não só curando, não só afagando, protegendo, auxiliando, mas deixando, além da sua lição, das suas atitudes, com as suas obras, deixando ensinamentos. E aí ele deixa vários sermões, principal o Sermão do Monte, mas ele começa a preparar os discípulos para entender o que foi que ele veio fazer aqui. Então, a primeira subida dele a Cesareia de Filipe, ele faz com que os discípulos entendam a primeira revelação dele como Messias. É interessante porque ninguém esperava, Pedro foi o único inspirado, que ele disse que Pedro era bendito porque não foi a carne nem o sangue, não foi o mundo material que disse para ele que Jesus era o Messias, mas o meu Pai que está nos céus te revelou isso. E depois daí Jesus começa a transcender o fato de mostrar como fazer, o fato de ensinar, ele transportou as barreiras do material e penetra no espiritual, porque diz o Evangelho, e uma semana depois dele ter ido se revelar da primeira vez como Messias, ele leva 3 dos seus discípulos ao Monte Tabor. Jesus estava começando, ali ele faz a segunda revelação do Messias, porque na primeira ele disse a Pedro, é preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém, padeça na mão do sacerdote e seja crucificado. Esse foi o primeiro sinal de que ele era o grande libertador e o Messias que viria. E Pedro disse, não vamos permitir isso, que Jesus criticou. Afaste-te de mim, opositor. Diz que Jesus chamou Pedro de Satanás, ele não chamou. Satã é uma palavra hebraica que significa opositor. Satanás é uma palavra grega. Foi uma extrapolação dessa oposição que a igreja, além de fazer, ainda personificou aquela figura da Idade Média que a gente conhece com chifre, com tridente, aquele espírito aquele ser materializado que nada mais é uma criação na Idade Média da Igreja Católica para colocar medo nas pessoas, e não amor, e não compreensão. E aí, a partir dessa primeira revelação, Jesus, na semana seguinte, ele faz a segunda. Ele leva Pedro, Tiago e João para o Monte Tabor, e aí ele extrapola. Ele sai da lição do mundo material para a lição do mundo espiritual. Porque ele realiza o que Kardec diz na Gênesis, a expansão do seu perispírito. Porque a transfiguração nada mais é do que uma transiluminação do perispírito. Imaginem como tinha luz naquele Monte Tabor. Eu já fui ali umas 12, 13 vezes, e é um lugar indescritível. Você tem que ir lá, não que eu estou dizendo que você precisa ir, mas se você nunca foi ali, você
que tem um pouco de sensibilidade mediúnica, você que tem uma serenidade, eu que tenho uma ligação muito forte com a história do Cristo, é um dos locais que, por mim, eu não descia mais, eu ficava ali para sempre, naquela montanha, revendo, relembrando, revivendo, porque ali Jesus abriu uma tela, uma porta, um portal, como alguns chamam, entre o mundo material e o mundo espiritual. Ali Jesus transcendeu os seus ensinos tão forte que ele diz para Pedro, Tiago e João: não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então veja que aquela revelação foi realmente forte. Jesus traz do mundo espiritual Moisés e Elias, mostrando o que para nós? A morte existe, os mortos não. A imortalidade da alma de uma forma universal. Não há um grupo, uma religião, uma classe, uma nação que tenha ou que seja excluída do direito de conhecer uma revelação dessa, que está em Mateus 17, trazida pelo próprio Cristo. Existe, eu sou a ressurreição e a vida. Ali, além da ressurreição e a vida, tem a imortalidade da alma, tem a comunicação entre o plano material e espiritual, tem uma série de informações e tem ainda o que muita gente não descobre: primeira, segunda e terceira revelações juntas, personalizadas em Moisés, Jesus e em Elias. E tem uma pintura, uma tela de um pintor italiano, que ele coloca Moisés com as tábuas da lei de um lado, Jesus no meio, e do lado esquerdo Elias com um livro. Eu acho tão interessante isso, porque esse homem colocou esse livro nas mãos do profeta Elias. Dali, a gente tem que dar um salto na continuidade dessa primeira grande revelação do Cristo, com relação, no sentido de imortalidade, de revelação com os seres, com o mundo espiritual, dessa natural necessidade e realidade de comunicabilidade entre os dois planos. Nós temos que pular para o cenáculo, quando Jesus encerra a sua missão na última ceia, que agora nós estamos vivendo também, período de Páscoa, agora no mês de abril, e ali Jesus realiza a sua última comemoração do que foi a libertação da escravidão, não só material entre os egípcios, mas a escravidão espiritual, a escravidão material que todos nós a possuímos em detrimento da luz espiritual que nos cerca. Então Jesus vai deixando, semeando luzes e estrelas, e ali depois, numa espécie de conforto aos discípulos, ele revela que nos enviaria um outro Consolador. Não se turbe o vosso coração. É um local, também, Zé Luiz, que sempre eu encerro a minha viagem a Israel nesse local. Eu acho o ponto culminante da vida de Jesus entre nós. Ali ele concluiu a sua missão. Dali para frente ele não fez mais nada, a não ser se entregar à vontade de Deus, e ao reencontro dele, entrando na crucificação para a sua morte física e imortalizando-se na ressurreição no terceiro dia, depois daquele encontro com os discípulos. Deixou o consolo: se vocês me amam, e guardem os meus mandamentos, porque eu vou ao Pai e rogarei a ele que eu vos envie um outro Consolador. Só que Jesus já tinha no seu projeto a figura daquela criança que nasceu em Lyon entre 1804, dia 31 de março, que nasceu com a missão de vir trazer todo no seu bojo, na sua estrutura familiar, porque seus pais eram católicos, mas ele precisava de uma dificuldade, e ele passou como católico, mas teve como professor um protestante, mas um protestante que tinha muita racionalidade nos seus ensinos, um protestante que não aceitava muitas coisas que se diziam a respeito do Cristo. Ele tinha uma racionalidade e uma forma metódica. O grande suíço Pestalozzi foi
outro espírito escolhido por Jesus para preparar Kardec para, dentro daquela problemática teológica cristã, descobrir e ser um homem ecumênico. E aí que eu tiro o meu chapéu para Allan Kardec. Porque ele teve as dificuldades que teve e ele não se deixou envolver. Ele sofreu dificuldades como professor e com o clero. Ele sofreu dificuldade com o lançamento das suas obras, ter a tristeza de presenciar um auto de Barcelona. Então ele lançou no seu desafio, no seu compromisso com Jesus, quase que ele seria um mártir. Ele poderia ter sido queimado com a Inquisição junto com os livros. Ela estava naquela época em pleno vigor. Mas não, ele foi firme. E olha que ele estava só. Kardec ficou praticamente só, mas não desistiu. Deu a própria vida pela a tarefa que Jesus lhe confiou, de receber a revelação, a terceira revelação, que ele batiza de terceira revelação, mas com uma visão totalmente ecumênica. Porque ele recebe o Livro dos Espíritos, como primeira revelação, nas suas 1018 questões. Depois ele recebe o Livro dos Médiuns. Aí Kardec se consubstancia no seu ecumenismo, porque dentro do Livro dos Espíritos já tem as questões, e fala, questão 780, que lembra da necessidade da intelectualidade que todos nós temos que ter, para poder... Geralmente, o ensino moral, diz ele, segue o ensino espiritual. A evolução espiritual é sempre uma consequência natural do conhecimento intelectual. Você se intelectualiza, como diz na questão 780, e depois é que você se espiritualiza. O senso moral vem sempre depois do intelectual, e você diz, não, mas analfabeto pode ser evoluído, o Chico Xavier só tinha o curso primário, sim, mas Chico não veio, né, na sua encarnação última, que nós conhecemos, para aprender, ele já veio professor. Chico era um filósofo. Aí é que Kardec, conhecendo o Livro dos Espíritos, conhecendo a revolução moral que era necessário trazer, ele vê a necessidade premente de colocar na sua obra que havia tanta discussão, havia tanto desentendimento. Ele faz um comentário na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que eu considero assim mais importante no sentido religioso, porque o Espiritismo não é religião. O Espiritismo tem moral religiosa pela conexão que ele tem com o Evangelho de Jesus. Você diz assim, o Espiritismo não é uma religião, é uma filosofia de caráter científico com conceitos e princípios religiosos. Por que não é uma religião constituída? Porque não tem dogma, não tem sacerdote, não tem hierarquia religiosa, não tem papa, bispo, cônego, monsenhor, pastor, não. E como é que ele é religião? Ele é religião no ponto em que ele muda as pessoas e faz as pessoas se religarem com o bem e com o caminho para Deus. Porque você não precisa de desculpas, vamos dizer assim, de rituais, de questões místicas. Isso, o aspecto, vamos dizer assim, dos fenômenos doutrinários, não é ela que faz você mudar. O que faz você mudar é a sua reforma interior, é a sua ação espiritual na ligação com a moral do Cristo. A moral do Cristo religa você a Deus. E nesse ponto, ela é uma religião. Você não pode constituir ela só religião, porque ela tem triplos aspectos. É como dizia Leon Denis, é uma filosofia de caráter científico com um aspecto religioso. Então, ela tem esse triplo aspecto, é que define o que é doutrina. Religião é uma coisa, doutrina é outra. Doutrina é um corpo de conceitos. Religião não, religião tem
uma série de dificuldades de explicar alguma coisa e tentar impor através de dogmas, que foi a grande dificuldade que a igreja teve, ainda hoje tem prejuízo por causa disso, de querer impor os seus dogmas para que ninguém discutisse. Eu digo que eu vim de dentro, e uma das coisas que se falava era que a inspiração é uma faculdade que só quem possuía era o Papa, que era a inspiração do alto para receber de Deus tudo aquilo que precisa fazer sem errar. O Papa podia até ser considerado um Deus. A divinização papal foi uma coisa que incomodou muito a Leon Denis e particularmente ainda incomoda a mim hoje. Você lê Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, você vai ver como ele se rebela contra isso, porque o seu canal com Deus é você que cria. E é curioso como o Espiritismo trouxe isso através da racionalidade de Kardec, e eu digo a você, Zé Luiz, se não fosse a universalidade de Allan Kardec, eu não seria espírita. Porque Kardec não disse nenhuma vez que fora do Espiritismo não há salvação. Ele falou fora da caridade, ele não é proselitista, ele não é exclusivista, ele não disse que o Espiritismo é o único caminho. Mas, através do Livro dos Espíritos, ele diz que o Espiritismo é, quando você vai ler, o que me encantou, depois que eu conheci o Espiritismo, foi ler as primeiras palavras de Kardec na obra Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a forma como ele fala de Jesus. Ele não fala de um Jesus que pertence aos cristãos. Ele não fala de um Jesus que pertence a católico, protestante, ou A, B ou C, não. Kardec diz com muitas severa racionalidade que as matérias do Evangelho podiam ser divididas em cinco partes. Os atos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram, olha aí, para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Olha como ele foi lúcido. As 4 primeiras sempre foram objeto de desentendimento, porque as pessoas, segundo Kardec, nem sempre entenderam a verdadeira mensagem do Evangelho. Por questão linguística, por questão de exegese, por questão de uma interpretação, muitas vezes, unilateral ou pessoal. Kardec não. Kardec sentiu isso e disse aí que quem é que tem o direito de conhecer a verdade que está ali no Evangelho? Muitos volteiam, ele diz no primeiro capítulo da Gênesis, muitos volteiam no Evangelho procurando aquilo que ele quer encontrar e não o que está lá. Até não encontrar o que ele acredita que seja, ele não para. Então ele quer justificar o que ele conhece e quer melhor para ele, e não o que está escrito. Quem é que pode, diz Kardec, quem é que pode dizer que conhece as verdades do Evangelho? Uma verdade que sempre os teólogos, até os de boa fé, se enganaram. A quem pertence o direito de dar opiniões sobre as verdades bíblicas? Então veja que ele não condenou, que ele diz claramente que a Bíblia não contém erros, as pessoas se equivocam ao interpretá-la. E ela não tem erros. Olha a racionalidade de Allan Kardec. Então ele disse o seguinte: diante desse código divino, que é o ensino moral do Cristo, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos, olha aí, todos os cultos do planeta podem se encontrarem, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas. Por isso que Jesus é o Messias de todas as nações. Se você ler Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel escreve um capítulo sobre isso. E os gregos já falavam, não faça os outros que não gostaria que os fizesse. Os romanos falavam isso, os hindus falam isso, os zoroastrismos falam isso, o sufismo do Islã fala isso. Então, Jesus está em todos os locais. Por isso que ele diz, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando ele começa a falar do juízo, da transição planetária, dos sinais
escatológicos do final dos tempos, ele diz que quando este evangelho for pregado a todas as nações do mundo, aí sim virá o fim. Jesus fala que a transição planetária só vai acontecer quando todas as nações do planeta tiverem recebido o evangelho. Aí você vê Kardec dizer que na Terra, planeta regenerado, não há lugar para violentos, para pessoas que não estejam ligadas às benesses e à luz do evangelho. Em Obras Póstumas ele diz: aqueles que não aceitaram a mensagem do Cristo e não a viveram com autenticidade serão transferidos para um planeta inferior compatível com a sua evolução. Então, porque na regeneração só os mansos herdarão a terra. Então Kardec foi muito lúcido. Ele personificou a mensagem do Cristo, à luz do evangelho, com o ensino moral. Se você pegar todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, não tem um que cause polêmica ou controvérsia. Todos. Até eu considero o Evangelho o coração da Bíblia. E Kardec pegou quem é que pode ser contra honrar pai e mãe? Quem é que pode ser, quem pode negar ou até dizer que não aceita, tudo bem? Mas eu dizia muito aos pastores, eu dava aula para eles, não fiquem com raiva de mim, eu não criei a reencarnação. A reencarnação é misericórdia divina. A segunda palavra do verbo divino é reencarnação. A primeira é amor, a segunda é reencarnação. E a reencarnação não foi criada por Deus para a gente acreditar ou não acreditar. Foi criada por Deus com misericórdia para a gente usufruir dela. E quanto mais você negar, mais você reencarna rápido em uma família espírita. Porque é um princípio que você não pode fugir dele. É uma bênção de Deus. E Kardec calculou isso e trouxe com muita tranquilidade, porque ele diz, discutindo-se o ensino moral de Jesus, as seitas encontrariam nele sua própria condenação, porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Então veja como ele é lúcido, como ele estava sintonizado com que a gente esquecesse exatamente da religião do outro e trabalhássemos com a nossa. Tem umas passagens interessantes que Kardec, além de justificar esse ensino moral, ele coloca nos primeiros 4 capítulos da obra, o primeiro deles, não vim destruir a lei. Veja como Jesus como Kardec é prudente. E Jesus disse que não veio destruir a Torá nem os profetas. Então, dentro de uma obra que é o Evangelho, ele traz a primeira revelação como o primeiro capítulo. E não satisfeito, depois de ele analisar tudinho, ele ainda recebe o auxílio do Espírito Mordecai, que está lá na Revista Espírita, que traz uma mensagem que está encerrando o primeiro capítulo, quando fala de Espiritismo. Quando ele diz que Moisés começou o caminho, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Então ele coloca esse espírito, o espírito israelita, exatamente o resumo de tudo que Jesus enviou através de Moisés, dele mesmo e do Consolador. E Kardec recebe isso com muita propriedade. Porque é que, lamentavelmente, você escuta muitos espíritas falarem que a Bíblia não é um bom livro para se ler, e da Bíblia só serve o Evangelho, a segunda revelação, mas não é isso que Kardec fala, não é isso que o Espírito da Verdade fala, não é isso que o próprio Jesus fala. Porque o Espírito da Verdade manda ler o Eclesiastes e os Salmos, que são livros da primeira revelação. Jesus diz, não vim destruir a Torá e os profetas. Kardec diz, a Bíblia não contém erro, nós nos equivocamos ao interpretá-la. Então, alguma dificuldade de entendimento é algo que pode acontecer. O que não pode é fechar a questão achando que a Bíblia só se deve estudar a terceira revelação.
A doutrina espírita é indispensável para você entender o espiritismo. A obra A Gênese de Kardec é fantástica, onde ele se revela como um verdadeiro teólogo, sem dizer que é. Dizia que não era médium, embora São Luís tenha dito a ele, e ele não sabia quando era ele que falava, ou o Espírito da Verdade que falava por ele. Tão forte era a ligação entre ele e o Espírito da Verdade. Então, esse mesmo Kardec, na obra A Gênese, ele se consubstancia com um teólogo imbatível, racional. Fantásticas suas colocações quando ele vai falar de milagres, de predições, que é um livro que ele adiantou. Eu acho que por ser o último, ele já se achou no direito de fazer, de penetrar um pouco mais na questão teológica dos dogmas da igreja. Mas foi um homem de muita racionalidade em tudo que ele fez. Cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é uma convocação para a nossa compreensão e mudança. Você vê que ele pega texto do Evangelho, ele interpreta e depois ele ainda chega com as mensagens dos Espíritos, como ele declara, recebido em todas as partes do planeta. Quer dizer, o ensino caracterizando o ensino universal dos Espíritos, porque o Evangelho é universal e o próprio Cristo é o rei desse universo que nós estamos inseridos nele. Então, a lucidez do Allan Kardec, dizendo que fora da caridade não há salvação, mostrando que Deus não castiga, que o inferno é eterno, que Satanás não existe, são pontos que nos deixam felizes. Eu, às vezes, fico pensando como é que as pessoas não gostam de receber notícia boa. Porque não tem notícia melhor do que essa. Nós fomos criados dizendo que tinha um inferno que nos castigava eternamente, um Satanás que podia levar eu, você, qualquer um para o inferno, um castigo que vinha do alto de Deus. Vem uma doutrina espírita e diz assim, nem Deus castiga, nem o inferno é eterno, nem Satanás não existe. Mas ninguém acredita nisso. As pessoas preferem acreditar naquilo que é pior, porque o ser humano ainda acha que a coação e o medo é o melhor caminho, mas isso já passou, graças a Deus. Nós estamos vivendo com a mediunidade elucidativa um momento de muita luminosidade no planeta. Porque essa convulsão que a Terra vive são sinais ditos por Jesus. Se você lê o capítulo 24 e 25 de Mateus, se você lê o capítulo 13 de Marcos, se você vê Lucas na sua escatologia, você vai ver que tudo está lá. Nós é que não queremos entender nem aceitar. Porque o homem ainda não descobriu, como Kardec coloca na Gênesis, que o planeta é composto de duas partes distintas. O mundo material e o mundo espiritual. E que você tem que entender que o verdadeiro mundo é o espiritual. A questão 798 do Livro dos Espíritos diz que quando os homens entenderem que a verdadeira vida é espiritual, e que o mundo material não é o melhor caminho, eles vão mudar, eles vão agir diferente. E é nisso que nós precisamos acreditar. Não que o Espiritismo seja a salvação do planeta, mas ainda é o melhor caminho para que aqueles que ainda não aceitam o mundo espiritual se encontrem. Por isso que muitos dizem que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque a verdade da doutrina espírita, independente da questão religiosa, que é maravilha, foi a parte religiosa, a moral do Evangelho que me fez ser espírita. Foi o canal luminoso da minha vida. Porque sem Evangelho eu não seria espírita. Onde Jesus não estiver, meu filho, nem conta comigo que eu não estou. E às vezes eu ouço alguns irmãos tentarem dizer que Kardec está ultrapassado, precisa tirar Jesus do espiritismo. Se Jesus sair do espiritismo, eu saio na frente dele. Eu não espero nem ele sair. Eu saio antes dele, porque sem ele eu não sou ninguém. Então, eu louvo a atitude do Allan Kardec, que teve essa percepção de ver que a gente precisa respeitar a religião do outro para poder a gente viver bem na nossa. É tanto que o próprio Chico dizia, quem condena a religião do outro é porque não é feliz na sua. É preciso que haja essa consciência de que nós precisamos aceitar
o direito do outro ter a sua religião. Porque sem um princípio para Deus, a gente não tem um caminho. Mas Kardec coloca que o Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independente de sua raça, cor, nacionalidade, crença ou nível cultural ou moral. Então, nós temos um homem lúcido. Quando você perde tempo em criticar a religião do outro, você ainda não tem religião e nem conhece Jesus. Porque a verdadeira religião do Cristo era o amor. A religião universal é o único caminho que nós temos a seguir. Porque ele está traçado por aquele que recebeu de Jesus essa missão digna, maravilhosa, universal e iluminada, que Jesus se deu ao prazer e tem a alegria de poder ser útil a cada um de nós. Eu vim, diz ele, para que todos tenham vidas e que todos tenham vidas plenamente. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Depois que o evangelho for pregado a todas as partes do mundo, virá o fim. Não é o fim do mundo, é o fim de uma era. Porque para o judeu, o conceito de era são 6.000 anos. A cada 6.000 anos, o planeta encerra um ciclo material com evolução espiritual. No judaísmo, o calendário judaico está no ano 5.781. Agora, esse ano deve ser o ano 5.782. Está pertinho dos 6.000 anos. A história da cobra, da cabeça, morde o calcanhar e tu esmaga a cabeça, significa o princípio final de uma era. E Jesus diz no Apocalipse que com todas essas coisas acontecerem, então virá o fim. O fim o quê? Da era. No final de tudo, Deus enxugará toda a lágrima e haverá um novo céu e uma nova terra, planeta regenerado, um planeta em que os homens se amam, se respeitam e têm a responsabilidade de dizer para Jesus: nós seguimos o teu gosto, mestre, nós fizemos a tua vontade. Tu és o único pastor e nós somos o teu rebanho. Porque ele sempre dizia: não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou e haverá um só pastor e um só rebanho. Muitíssimo obrigado, eu agradeço a oportunidade e fico feliz que no mês do lançamento do Livro dos Espíritos nós possamos estar aqui colaborando alguma coisa para a nossa reflexão. Não sou a última palavra, não sou o dono da verdade. Trago pesquisas, trago resultados de buscas que eu encontrei e que me colocou muito mais próximo de Jesus, que eu trago para vocês. Que o trabalho é dele, o mérito é dele, toda a organização é dele. Eu sou apenas um pequeno instrumento que reconhece o valor do seu amor pelo nosso planeta, um amor libertador e universal. Muita paz. Ô, Severino, muito obrigado. Nós agradecemos você estar conosco hoje. Um privilégio para nós estarmos aqui juntos, bebendo, né, desses conhecimentos que você, com certeza, não recebeu de graça. Você teve que correr atrás, buscar, pesquisar. E, às vezes, as pessoas têm dificuldade em achar que tem que estudar. Né? Nós precisamos estudar, aprender. Então, você está de parabéns com o seu trabalho de pesquisa, você tem um trabalho muito profundo, né? E, realmente, isso nos enobrece bastante e você, com certeza, enriqueceu bastante a nossa semana de Kardec e contamos com você mais vezes para estar conosco aqui, para poder trazer para nós esses ensinamentos. A gente bebe assim da fonte. E quando o seu livro estiver já pronto, manda para a gente poder adquiri-lo também, né? Esse livro que você falou por último agora aí. Jesus, o Messias das Nações. Isso. Você falou lá do Chico Xavier, eu não quis entrar, não para não cortar o seu pensamento, né? Uhum. Mas o Chico tem uma frase que diz o seguinte, né? Se Kardec tivesse dito
e fora da igreja não há salvação, eu teria seguido outro caminho. Graças a Deus, ele disse, fora da caridade não há salvação. Né? Palavra do Chico Xavier. A lucidez do Chico. Pois é, então foi muito bom. Né? A gente agradece muito a você. Um abraço para você, a dona Graça, seus familiares aí todos, pessoal da Paraíba. Estou com saudade de voltar aí. Né, quando puder vir aqui, nos procura. Teremos prazer de sair para tomar água de coco aqui na beira da praia com você. Vai ser uma alegria muito grande para a gente. Com essa pandemia, a gente parou de sair, a gente ficou em casa, né? Mas agora está normalizando. Vamos voltar de novo, né? Então, eu te agradeço mais uma vez em nome do nosso presidente, Sr. Antônio Vilela. Um abraço do Vilela por nós. A Gabi, que está aqui também, que faz esse trabalho maravilhoso com a gente aqui, né? Comunicação social, divulga. E nós vamos, então, tem ainda mais uma para gravar com o Saulo César. Tá? Pois é, a Mônica mandou um abraço para você também, né? Estive com ela ontem, falei que ia falar com você hoje, manda um abraço para você também. Muito obrigado, retribui a ela, por favor. Tá. Então, nós vamos encerrar aqui, a gente fica mais no finalzinho, enquanto eu passar a prece final, a gente continua. Então, nós vamos, então, agradecer ao Pai por essa oportunidade, mais uma vez agora, pelo banquete que nós tivemos nessa noite de hoje. Nosso querido amigo, irmão, Severino Celestino, que vem nos trazer sua pesquisa, seu trabalho, sua experiência de vida, que é muito rica. Obrigado, Senhor. Obrigado aos espíritos amigos que estiveram conosco durante essa live. E todos nós, nesse momento, possamos receber essas energias, espargi-las para todos os nossos familiares, nossos lares. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim esteja, graças a Deus. Graças a Deus.